Existe um capítulo na Bíblia que parece descrever a Sexta-feira Santa, mas, mesmo tendo sido escrito cerca de 700 anos antes, esse texto antigo está no livro de Isaías, capítulo 53. E para muitos estudiosos, ele é considerado um dos capítulos mais impressionantes de toda a Bíblia, porque ele fala algo sobre algo profundamente humano, sobre dor, rejeição, injustiça e esperança. Isaías viveu aproximadamente 700 anos antes de Jesus nascer. Ele era um profeta em Israel, em um tempo de muitas crises, conflitos e instabilidade. Mas, em meio às suas palavras, aparece a descrição de uma figura misteriosa. Alguém que ele chama de o servo sofredor. Isaías escreve que esse servo seria desprezado pelas pessoas, rejeitado, alguém que conheceria profundamente a dor. O texto diz assim: ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentando no sofrimento. Experimentado no sofrimento. Essa descrição, por si só, já é muito forte, porque todos nós conhecemos, de alguma forma, o peso da dor. Todos nós já passamos por momentos de rejeição, perdas ou injustiças. Mas Isaías continua e as palavras se tornam ainda mais profundas. Ele escreve que aquele servo não estaria sofrendo apenas por si só. Ele estaria carregando algo maior. O texto diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e carregou os nossos sofrimentos. Pense um pouco nisso. Quantas vezes, ao longo da história, pessoas tiveram que carregar dores que não causaram? Quantas vezes alguém sofre por causa das escolhas de outros? Famílias quebradas, injustiças, conflitos, corações feridos. Isaías parece olhar para a realidade humana e descreve algo que atravessa gerações. O sofrimento que muitas vezes parece não fazer sentido. Mas o capítulo continua e uma das frases mais conhecidas aparece ali. Uma frase que ecoa até hoje. Pelas suas feridas fomos curados. Essa frase traz uma ideia poderosa. A ideia de que, às vezes, a dor pode gerar algo maior, que do sofrimento pode nascer a cura, que da perda pode nascer compaixão. Ao longo da história da humanidade, muitas
transformações profundas nasceram justamente de momentos difíceis. Pessoas que passaram pela dor e depois usaram essa experiência para ajudar outros. Talvez seja por isso que Isaías 53 continua sendo lido até hoje. Não apenas como um texto religioso, mas como uma reflexão profunda sobre a condição humana, sobre o peso da vida, sobre a injustiça que muitas vezes vemos no mundo e sobre a esperança de que o sofrimento não precisa ser o capítulo final da história. Quando muitas pessoas lembram da Sexta-feira Santa, elas pensam apenas em um evento religioso, mas talvez exista algo mais profundo ali. Talvez seja um convite para refletirmos sobre o sofrimento humano, sobre a dor que existe no mundo e sobre como o amor, o perdão e a compaixão podem transformar essa realidade. Porque a história humana está cheia de feridas, mas também está cheia de pessoas que transformaram dor em esperança. Pessoas que decidiram responder ao sofrimento, não com ódio, mas com amor. E talvez seja exatamente isso que torna esse capítulo tão poderoso. Ele não fala apenas de um momento específico da história, ele fala sobre algo eterno. A possibilidade de que mesmo nós, mesmo nos momentos mais escuros, ainda existe luz. E talvez seja a verdadeira reflexão da Sexta-feira Santa, que mesmo quando tudo parece perdido, a esperança ainda pode nascer. E talvez seja por isso que um texto escrito há mais de 2000 anos continua tocando tantos corações até hoje. Se inscreve no canal, deixa teu like e até o próximo vídeo.